capítulo de número 5. É provável, e com certeza o texto deixa claro para nós isso, que Paulo está aqui entendendo que a consequência desse comportamento de filhos, netos, ou seja, genros, seja lá quem forem, que o comportamento desses homens é resultado da não observância da lei de Deus, da não observância dos seus mandamentos, do cumprimento desses mandamentos. É por isso que a primeira palavra que lemos no verso 3 diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Essa é uma referência clara ao quinto mandamento que nós sabemos de memória, né? Ninguém se esquece do quinto mandamento, principalmente se for cristão. A primeira coisa que a gente aprende, a primeira coisa que o pai ensina aos filhos, né? Honra teu pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É isso que a gente ensina, é o primeiro mandamento que ensinamos. Sabemos de memória, é o quinto mandamento. Foi exatamente o que Paulo observa, ou seja, cumpram os mandamentos. Cumpra a lei do Senhor, cumpra aquilo que Deus já determinou, honre, conforme o texto, na verdade, parece demonstrar. O que nos leva a entender que essa ideia, essa consequência, digamos, de perder o afeto, o cuidado, a sensibilidade, a valorização dessas pessoas, é uma consequência do abandono desse mandamento, ou dos mandamentos. E aqui começam os nossos problemas mais modernos. Para nós, mandamento é regra, não é princípio. Já disse isso para os irmãos várias vezes. Para nós, a regra é muito mais fácil que o princípio. Tá certo? Ao invés de estabelecer para os irmãos, por exemplo, o princípio de nós sermos corteis uns com os outros, poderia ter estabelecido a regra de que todos nós iríamos nos cumprimentar obrigatoriamente uns aos outros neste momento. A regra é responsabilidade de quem institui. O princípio é responsabilidade de quem pratica. E aí nós tomamos os mandamentos do Senhor como regra. E olhando para o quinto mandamento, nós entendemos que essa regra tem a ver com crianças e adolescentes. Ou seja, esse mandamento tem a ver com filhos que devem obedecer aos pais. Eu não me esqueço de uma criança, hoje adulto, mas ele era criança, estava começando, aprendendo a ler. Me lembro, inclusive, que estava passando o Jornal Nacional, seu pai muito interessado naquelas notícias maravilhosas que passam no jornal, e ele resolveu, no meio da noite ali, pegar a Bíblia e dizer: eu vou ler a Bíblia. Então, deixaram ele ler a Bíblia. Então ele abriu, assim, aleatoriamente a Bíblia, e caiu no texto de Efésios 6, verso 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Ele imediatamente disse: esse aqui não, eu quero ler outro. Esse não serve. O mandamento para nós é tomado como um mandamento para crianças. É assim que lemos, não como princípio. Eu quero que você ouça, por favor, o que está no nosso breve catecismo. Vocês sabem, a nossa igreja tem símbolos de fé, e um dos símbolos de fé da nossa igreja é o catecismo maior e o breve catecismo, que é uma exposição da nossa doutrina, do nosso pensamento, do nosso entendimento sobre a Escritura. E é interessante porque ele trata ao longo das suas perguntas, catecismo é isso, é feito com perguntas e respostas, ele trata exatamente dos 10 mandamentos. Agora, observe o que o nosso catecismo, portanto, a interpretação, diria eu, oficial da nossa igreja para com os 10 mandamentos, observe o que diz ele na pergunta 63. Qual é o quinto mandamento? E a resposta é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Mas a pergunta 64, a seguinte, diz o seguinte: que exige o quinto mandamento? E a resposta: o quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Ou deixe-me repetir: segundo a interpretação do nosso catecismo, o quinto mandamento tem a ver comigo, que sou pastor e que exerço autoridade. Ele está me ensinando que eu preciso tratar a quem está acima de mim e a quem está igual a mim, ou aquele que está abaixo de mim, com honra. Tem a ver com você.
que provavelmente tem trabalho, ou que já teve, e que mantém uma relação dentro desse trabalho, e que precisa, de fato, atuar, desempenhar os seus deveres com honra, sejam diante dos seus superiores, seja diante dos seus iguais, seja diante dos seus inferiores. Em outras palavras, o quinto mandamento é o mandamento que nos ensina essa relação humana. Por isso ele abre a segunda tábua da lei. Nos ensina como é que nós nos relacionamos uns com os outros. Nos ensina como é que nós lidamos com essa relação, porque sempre será ou igual, ou superior, ou inferior. Seja ela dentro do lar, seja ela no trabalho, seja ela na escola, seja ela na universidade, na faculdade, seja ela no governo, seja ela na vida civil, seja ela dentro da igreja, não importa, a sua relação, todas as suas relações são controladas pelo princípio existente no quinto mandamento. E é isso que nós precisamos compreender. Você não cumpriu esse mandamento no tempo que você era jovem e foi obediente ao seu pai. Você ainda tem sobre você a obrigação de cumprir o quinto mandamento. Não é porque o seu pai faleceu, como é o meu caso, ou a sua mãe tenha falecido, ou você não tenha mais pais, portanto eu estou desobrigado do quinto mandamento, porque eu não tenho mais pai e mãe pelo qual eu devo honrar. Não é isso. Todas as suas relações estão contidas no quinto mandamento. E o abandono dele nos leva a esse processo de desumanização. Perda do sentido correto das nossas relações com as pessoas.